Gravando. Boa noite. Mais uma quarta-feira, estudo Jesus e Atualidade, psicografia de Divaldo e autoria de Joana de Ângeles. Vamos iniciar hoje um capítulo novo, o capítulo 17, que vai nos falar sobre insegurança e como conhecer Jesus, os ensinamentos dele, vai nos propiciar desenvolver a segurança existencial. Bem, mas como qualquer atividade que nós vamos fazer, como sempre, nós vamos iniciar rendendo graças a Deus por essa oportunidade que temos de estarmos aqui agora, vivendo essas experiências. Jesus ilumina, acompanha e abençoe o nosso trabalho desta noite, que através do estudo dos seus ensinamentos, nós possamos nos aproximar daquilo que você nos ensinou, que o conhecimento, Jesus, que hoje paira nas nossas mentes, possa fazer morada no nosso coração, para que nós possamos sentir o Cristo, sentir suas palavras, para assim podermos um dia praticar aquilo que você nos ensinou. Então, Jesus, se conosco nessa noite, esteja conosco em todos os nossos passos, que seja através dos seus enviados, aqueles que possam ombrear nessa tarefa conosco. Que esse estudo possa ser de proveito para nós outros e para aqueles que essa mensagem chegar. E assim, mais uma vez, nós gostaríamos de pedir, abençoe-nos o intento, abençoe-nos, nos dê paz e saúde, para que possamos prosseguir nessa linha evolutiva de retorno à casa do Pai. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Nem meu fone eu coloquei. Eu falei que nós vamos iniciar hoje, viu, Eduardo? Pelo seguinte, eu não postei, vocês perceberam que eu não postei o outro, não tive tempo, mas eu pensei o seguinte também, que no outro a gente não iniciou nenhuma leitura, mas eu vou postar ele ainda, viu? Mas eu não vou chamar de parte 1, talvez uma parte 0 do capítulo, uma discussão, uma coisa assim, tá bom? Muito bem. Aí. Eu gostaria de, antes de começar nosso estudo, perguntar a vocês se vocês se lembram da Ana Cláudia, que no começo participou conosco algumas reuniões. Vocês se lembram dela? Quem estava no início? Pelo nome eu lembro, Andréia. Sim, conheço. Aqui, né? Mas eu acho... não, eu acho que, bom, pelo menos nesse... que foi bem antes, bem no comecinho, depois ela, quando voltou ao Sarai presencial, ela começou a ir. Lá no presencial ela deixou de ir aqui, mas até setembro, outubro do ano passado que ela participou. Bom, então o que eu queria dizer para vocês é que a Ana Cláudia, talvez alguns já saibam, ela estava internada e aconteceu ontem a desencarnação dela. Então que nós possamos colocá-la nas nossas orações. Foi uma companheira querida que esteve conosco, acompanhava a gente acho que eu postei lá no grupo, né? Acompanhava a gente pelas gravações,
Então é isso, né? Ela já está nas minhas orações e eu gostaria de pedir para esse grupo querido que também a colocassem suas orações nesse momento que nós aprendemos que é um momento de um pouco de perturbação, então as nossas orações vão ajudá-la muito. Ela ficou 40 dias internada e a gente sabe que o Covid acaba trazendo, né, essa perturbação já desde antes da desencarnação e eles demoram um pouquinho para despertar lá no plano astral, tá bom? Então é isso, que a Ana Cláudia ela possa seguir a vida dela, a fé que nos anima, nos dá a certeza que a vida continua e que um dia nós vamos nos encontrar novamente, todos nós, né? Em algum momento dessa trajetória. Bom, ok. Fiz minha homenagem aqui para Ana Cláudia, fica gravado, né? Para o pessoal que vai assistir depois. Vamos lá, então, a essa questão, e eu já vou até aproveitar antes de fazer a projeção para vocês, eu vou aproveitar esse assunto da desencarnação da nossa companheira e amiga para trazer essa questão da segurança existencial. A Maria Lúcia, alguns capítulos atrás, eu não lembro exatamente qual, ela comentou sobre um vídeo do André Trigueiro sobre a questão da impermanência, né? E eu acho que esse vídeo, eu quero recomendá-lo de novo. Eu assisti, né, depois que ela me falou, eu assisti, não sei se vocês assistiram. Se não, o que a gente pode fazer, eu não sei deixar no link, mas eu vou tentar aprender, viu, para quem estiver assistindo. E para quem estiver aqui ao vivo, a gente pode depois, né, Maria Lúcia, compartilhar lá. Por que eu estou falando? Aí, se você discordar, você me fala. Porque essa questão da impermanência, né? Então, nós estamos numa situação de encarnados que nós não temos muita segurança do que vai acontecer, não é verdade? Quem de nós pode dizer que amanhã estaremos aqui? Ou que faremos aquilo que estamos acostumados na nossa rotina diária? A gente tem uma pretensão de fazer algumas coisas. Eu até tenho uma maneira de falar que às vezes as pessoas assustam, né? Quando eu vou combinar alguma coisa com alguém, né? Eu falo assim, até amanhã, se Deus quiser, né? Até semana que vem, se Deus quiser. Por quê? Porque não basta eu querer. Se Deus não quiser, se não tiver isso na programação, é exatamente isso que vai acontecer, né? Nós estamos num mundo que a impermanência nos ronda. E como nós temos esse nosso instinto de preservação, nós vivemos com uma certa, se não para dizer grande, insegurança nesta vida, neste mundo. E o nosso grau de segurança vai depender de quê? Onde estiver o teu coração, né? Os teus sentimentos, lá estará o teu tesouro. O teu tesouro está onde você põe o teu sentimento. Então, o que a doutrina espírita vem nos trazer é esse tesouro, e eu vou chamar assim mesmo, é o tesouro de poder vislumbrar o que nos acontece, para onde vamos, por que estamos aqui, né? E de onde viemos. Com isso, não é que nós vamos estar completamente seguros. Haja vista que quando acontece o desencarne de alguém muito querido, nós ficamos muito tristes, né? Muito, então, porque às vezes tem gente que fala assim, nossa, mas você é espírita, por que você está triste? Oh, porque eu não vou conviver mais com ele, pelo menos nessa encarnação, neste ciclo, não. Então, nós sim ficamos tristes, mas nós conseguimos não nos entregar à tristeza. Por quê? Porque nós temos a certeza inabalável que tudo que nos acontece, acontece com um propósito. E que, mesmo que for uma situação muito extrema, que é o desencarne, isso é só a morte do quê? Do corpo, mas que o espírito é eterno, e nós somos esse espírito.
Por que eu estou fazendo esse preâmbulo aqui? Porque a questão da segurança versus insegurança vai girar exatamente de acordo com o grau ou com o nível da nossa fé, da nossa confiança na vida. Então, quanto mais a gente sabe, mental, a gente sente, coração, essas realidades que Jesus vem, essa verdade que Jesus vem nos trazer, com mais segurança, nós transitamos por esta encarnação. Concordam comigo? Então, a gente vai desenvolvendo essa segurança na medida em que nós vamos compreendendo. Então, eu acho, né, que a gente já pode começar a leitura. Eu fiz um preâmbulo aí. Eu já vou provocar vocês, antes mesmo de fazer qualquer leitura. O seu Márcio já leu, que eu já sei. Já leu o capítulo inteiro, já leu mais uns 3, 4 livros, né? E a Maria Lúcia também deve ter lido, eu sei que o Eduardo lê antes. Se eu pulei alguém aí, ó, vocês me falam, eu também li, pode falar aí. Mas assim, por quê? Porque a gente já tem uma visão geral, mesmo quem não tem importância, eu vou provocar mesmo assim. Eu não chamaria, olha só, gente, Joana, será que ela vai ficar brava comigo? Eu acho que ela não escolheu um bom nome para o título. Aí é uma provocação, a gente estuda, depois a gente pode ver se vocês concordam ou não comigo. Eu acho que devia ser Jesus e segurança, não Jesus e insegurança. Eu colocaria esse título. Mas ela deve ter tido um bom motivo para colocar insegurança, por isso que eu estou colocando aqui. Pode ser que eu não compreendi o recado dela. Então, por isso que eu já estou provocando de antemão, para a gente já trabalhar nisso e depois discutir, tá bom? Beleza? Vamos começar, então? Vou deixar ninguém falar, hein, agora. Isso é só para pensar, fervilhar aí na mente e depois a gente vai discutir. Eu vou colocar para vocês a apresentação. Aqui, né, nossa telinha inicial, o livro que nós estamos estudando, Jesus e a Atualidade. E o caminho percorrido, olha como já foi longo o nosso caminho, gente. Nem cabe quase no slide. Então, começando, eu não vou nem arriscar, porque eu vou falar da esquerda para a direita, mas é da minha esquerda. Talvez para vocês seja da direita para a esquerda, tá? Eu vou mostrar na setinha, não sei se vocês conseguem ver. Mas só um minuto, gente, meu cachorro está latindo. Ô, Eduardo, ou Maria Lúcia, quem gosta de falar, poderia ler os títulos, enquanto a cachorra para de latir aqui, os títulos até chegar neste, por favor? Maria Lúcia, quer ler? Vou começar a leitura, então. Passar, então, rapidamente, né? A gente começou o estudo de Jesus e Atualidade. O primeiro capítulo foi Jesus e Desafios. Depois a gente teve Jesus e Reencarnação. Jesus e Humanidade, terceiro capítulo. Quarto capítulo, Jesus e Amor. O quinto, Jesus e Tolerância. O sexto, Jesus e Honra. O sétimo, Jesus e Justiça. O oitavo, a gente passou para Jesus e Dever. O nono, Jesus e Alegria. Depois nós fomos para o 10º, Jesus e Coragem. Em seguida, 11º, Jesus e Decisão. O 12º, Jesus e Responsabilidade. O 13º, Jesus e Revolução. 14º capítulo, Jesus e Posses. 15º, Jesus e Tormentos. O penúltimo que a gente leu, né, o último que a gente encerrou, Jesus e Repouso.
16º. E hoje a gente inicia Jesus em insegurança, e por que não Jesus e segurança? Fica a provocação, né? Obrigada, Eduardo. Por nada. Então, gente, tá vendo? Esse foi o caminho percorrido. Já conversamos sobre muitos temas. Ela vai trabalhar esses 20 temas da atualidade. Já tem um porquê, né? Jesus, a segurança que encontramos em Jesus, podia ser Jesus e segurança, mas como o título do livro é Jesus e atualidade. Então, por isso que ficou a provocação. Então, talvez ela tenha posto esse nome porque o que nos caracteriza no mundo atual não é a segurança, mas a insegurança, né? Então, é isso. Então, vamos pensando aí para a gente poder, no final, debater. Jesus e insegurança. Então, vamos lá. Isso que eu estava fazendo antes de entrar, né? Então, vamos tentar entender agora a segurança, porque insegurança é a não segurança, o negativo. Então, o que é a segurança? É uma situação do que está seguro, bem cuidado, bem guardado, afastado de todo perigo. E aí vai ter, eu não vou ler, mas vai ter uns exemplos. A etimologia dessa palavra vem de securos, ou seja, sem cuidados, garantido, que deriva de sine cura. Sine, sem, desprovido de, sem, mais cura, cuidado. Então, sem cuidado, né? Então, securos vem de sine cura, que é sem cuidado. Algo que não precisa ser cuidado, porque está guardado, seguro. Parece dar a impressão de algo feito sem cuidados, mas a conotação inicial é de estar com tudo garantido, que não precisa cuidar. É isso, né? Segurança é quando eu não preciso cuidar. Aí eu trouxe aqui uma outra provocação, o título de um livrinho infantil, mas a pergunta não é infantil, a pergunta é para nós adultos. De que você tem medo neste mundo? De quê? Porque a segurança é estar seguro, não precisar ficar cuidando, né? Então, o título do capítulo é Jesus e insegurança. Então, se o que caracteriza o mundo é a insegurança, o mundo atual, porque é Jesus e a atualidade, se nós estamos inseguros, então inseguro significa que eu preciso ter cuidado, não é isso? Com determinado... Se segurança é sem cuidados, ou seja, eu não preciso ficar cuidando, que tá tudo bem, e insegurança é o quê? Eu preciso cuidar. Então, eu preciso cuidar do corpo? Eu preciso. Por quê? Porque eu não tenho a segurança que ele vai estar vivo, funcionando, essa máquina, se eu não cuidar. Hoje mesmo. Hoje mesmo, o que eu fiz? Lembra que eu falei que o dia estava corrido? O que eu fiz? Tive que fazer compra. Uma vez por mês, a gente tem que comprar, senão a gente não vive ainda, né? De água fluidificada e técnica de respiração. Não estou ainda nesse nível. Então, eu fui no supermercado. Demorei e tudo mais, atrasou o almoço, atrasou tudo, enfim. Fui fazer as coisas correndo, ou seja, sem cuidado. Mas não sem cuidado na outra conotação. Quando eu fui pegar a panela e coloquei o dedo na panela quente, porque ficou. E aí, o que aconteceu? Fez uma bolha aqui. Na hora doeu para chuchu. Mas o que eu estou dizendo para vocês? Isso não vai me matar, não vou perder o dedo. Mas o que me mostra isso? Porque a minha mente estava mais acelerada do que o corpo. E se eu não tomo cuidado com o corpo, ele estraga. Porque é isso. Estraguei, por enquanto, a ponta do meu dedo, até que ele se recupere. Concordam, gente, comigo? Então, eu não tenho segurança, ou seja, de não cuidar do corpo. Porque se eu não cuidar, acidentes vão acontecer e podem ser acidentes que até inviabilizem
a morada da minha alma e expulse a minha alma daqui. Haja vista, olha os acidentes de trânsito, às vezes por uma bobagem, a pessoa sofre um acidente e simplesmente o corpo expulsa a alma dali, porque o veículo não funciona mais. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos encarnados, pelo menos esses que eu estou vendo aqui. Quem está desencarnado e está acompanhando esse estudo, me entenda bem. Você também tem um corpo. Se você está aqui acompanhando, me ouvindo, tem um corpo astral, que também, se não for cuidado, pode vir a sofrer, como que eu posso dizer, estragos nele, que também é uma máquina. Bem, gente, assusta comigo não, gente, porque a gente sabe que no estudo tem, né? Vocês não vão ficar com medo não, né? Tudo bem? Né? Tem. Os mentores dizem que sempre tem, eles trazem, né? Porque às vezes eles não conseguem, estão tão materializados que eles conseguem ouvir a gente, mas não conseguem ouvir os espíritos superiores. Então, nesse momento, nós estamos tudo junto e misturado. Então, é preciso ter um cuidado. Então, nós ainda não temos a segurança que tem um espírito evoluído, que já se desprendeu da matéria, que não é mais um espírito na erraticidade, porque ou a gente está encarnado, ou a gente está na erraticidade. O que é estar na erraticidade de acordo com a codificação? Eu estou desencarnado, mas eu estou aguardando um retorno, eu não escapei da roda das encarnações. Agora, um espírito mais avançado, ele pode ter escapado, se libertado da encarnação. Aí vocês concordam que ele tem segurança com o corpo, porque na verdade ele não tem mais corpo, ele não precisa mais de corpo para se manifestar? Ele tem uma outra. Então é isso que eu quero dizer. Deu para entender, gente? Eu não sei se eu me fiz. Porque a mentora vai trabalhar isso, eu quis adiantar algumas coisinhas. Se eu me fiz entender que essa questão da segurança tem a ver pelo fato, nesse estágio que nós estamos neste mundo. Este mundo é materializado. Então, não dá para eu dizer assim, que eu estou totalmente seguro, porque o mundo me traz essa impermanência. Por isso que eu comecei falando sobre o André Trigueiro e a questão da impermanência. Muito bem, agora eu vou ler para vocês. Então, tá aí o nosso capítulo 17. Não me perguntem, ou perguntem, né, ou tentem entender por que essa imagem, Jesus em insegurança. Por que essa imagem aí? Depois eu conto um pouquinho do processo de decisão de qual imagem apareceria. Mas eu gostaria de ouvir vocês depois por que essa imagem de Jesus vocês gostaram? Vocês acham que está coerente? Não está? Poderia ser outra, tá? Mas enfim, esse capítulo, divisão em 3 partes novamente, nós temos a primeira parte, que a mentora vai nos falar sobre os perigos do mundo, ou seja, os perigos de estarmos no mundo. Segunda parte, a paz de Jesus. Que estranho, a paz na insegurança, a segurança em Jesus, é isso mesmo, né? Quando nós encontramos a paz de Jesus, a paz que Jesus veio nos ensinar a buscar, a construção do reino de Deus em nós teremos segurança em transitar pelo mundo, só através dessa paz. Então, é essa parte 2, que na verdade essa parte 2 a mentora dividiu em 2 partes. Ela tem 4 partes, mas a parte 2 é tudo sobre essa questão da paz, da segurança que encontramos em Jesus. E a terceira parte, que é menor sempre, mas bem profunda, são os conselhos da mentora. Eu vou ler a primeira frase, o primeiro parágrafo, e aí a gente conversa um pouco. Essa imagem eu vou ler daqui a pouco, tá? Eu vou ler primeiro o que a mentora disse. Olha só que a mentora começa a falar. Segurança na Terra é conquista muito difícil e remota. Ou seja, poucos espíritos que passam pela situação de encarnados na Terra
vão conseguir esta segurança estando encarnado na Terra. Por que isso? Face à condição de ser planeta de provas e expiações, ou seja, o nível evolutivo do nosso planeta. O processo evolutivo sempre se apresenta exigindo árduos esforços nas lutas em que todos se devem empenhar. Então, esse planeta, nessa condição, essa escola, nesse nível, ela exige, ela serve para nós como um degrau na escala evolutiva. Nós temos coisas a aprender aqui, ela nos proporciona essas experiências. Mas não vai ser tranquilo, é uma escola difícil, nós vamos ter que vencer a nós mesmos, é isso que está dizendo aqui. Então, esse processo evolutivo que passamos desse nível aqui nessa escola, chamada Terra, vai nos exigir esforços. E todos nós devemos nos empenhar se nós quisermos passar de ano, não é verdade? Se nós quisermos passar de nível, nós temos que nos esforçar, trabalhar arduamente. Aí eu trouxe para vocês uma frase que está no livro do Alírio de Cerqueira Filho. Ele eu acho que é de Goiás, ele é espírita, mas ele traz alguns livros sobre inteligência emocional, sobre algumas questões relacionadas à psicologia. Ele vai dizer que a segurança existencial é o resultado da confiança, que somos seres em processos de evolução, protegidos por uma grande energia amorosa, que chamamos de Deus, não é verdade? Não estando jogados no universo, vivenciando uma vida sem sentido. Temos uma destinação. Qual é a nossa destinação? A luz, o bem, o bom, o belo, o amor, a harmonia, o equilíbrio, a felicidade, dentre outras. Esse trecho foi extraído do livro Inteligência Consciencial, A Conquista da Autonomia da Consciência. Bom, só sobre esse parágrafo, eu fui buscar, porque eu me lembrei no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e como a proposta da mentora é aliar a psicologia com a codificação kardeciana, né, da doutrina espírita, eu me lembrei de uma fala de Santo Agostinho, peguei 2 trechinhos, lá no capítulo 3, sobre muitas moradas na casa de meu pai. Santo Agostinho vai falar dos processos que passamos no mundo de expiações e de provas. Então, para a gente ver que isso que a mentora falou muito sucintamente, vai ser aberto lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Santo Agostinho diz: a superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Mas, também, os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem o índice de grande perfeição moral. Por isso, os colocou Deus num mundo ingrato, para expiarem aí suas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que hajam merecido ascender a um planeta mais ditoso. Então, aqui Santo Agostinho está classificando a Terra como um mundo no nível 2, né? Nesse capítulo, a gente vai ver que existem 5 níveis de mundos, classes de mundos. A primeira é mundo primitivo, e ele está dizendo que a Terra não é. A segunda, planeta de mundos, né, de provas e expiações, que é o caso da Terra. E depois a gente entra mundo de regeneração, mundo ditoso e mundo celeste. Continuando a fala de Santo Agostinho, esse é o último trechinho, ele vai dizer que a Terra, consequentemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios cuja variedade é infinita, mas revelando todos como caráter comum a servirem de um lugar de exílio, ou seja, espíritos foram exilados, né? Afastados do seu lugar de origem
colocados nessa escola como se fosse, sabe, um internato? Antigamente, que às vezes, né, se o filho era muito rebelde, o pai mandava para um internato. Então, um lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho, que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as qualidades da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. Lindo isso, né? Aquilo que muitas vezes nós classificamos como sendo um castigo, na verdade, nos serve como um trampolim para que nós possamos avançar e estar mais próximo da felicidade. É isso. Ufa, nem respirei. Palavra aberta, o que vocês acham de tudo isso, desse primeiro parágrafo? Se tem relação mesmo, podem discordar com isso que eu trouxe do Evangelho, se não tem, se isso tem a ver com a nossa própria insegurança, não? André, eu acredito que eu concordo com esse ponto de vista que você trouxe no início, né? E só reforço que realmente a Terra ainda não é um mundo de segurança, né? A gente tem a necessidade de diversos cuidados para se manter ele próximo do seguro. E segurança é aquilo que não necessita de cuidados, a gente não atingiu isso ainda. E quando você falou sobre os mundos, né, de mundo primitivo, prova e expiação, agora a gente passando por essa transição entre prova e expiação e regeneração, aí eu fui pesquisar sobre mundos ditosos e achei interessante, que fala o seguinte: mundos ditosos ou felizes são os planetas onde o bem sobrepuja o mal, e por isso a felicidade impera. Depois conclui com mundos celestes ou divinos. São as habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem, visto que todos que aí vivem já alcançaram o cume da sabedoria e da bondade. Então, juntando tudo isso, deu para me situar, né, na situação que a gente está atualmente da Terra, e realmente entrar no contexto do que é segurança para a gente, que a mentora quer trazer, dos cuidados que a gente ainda necessita, né? E são diversos cuidados que a gente precisa. E aí eu lembro do orar e vigiar, né? Essa vigilância é muito importante, porque aí eu gosto do exemplo da correria do dia a dia, a gente sofre alguns pequenos acidentes, coisas do corpo físico, mas também diversas outras coisas que a impermanência expõe a gente, a questão emocional, questão moral também. Então fica claro para mim que realmente a gente precisa, enquanto nessa situação, redobrar os nossos cuidados. E essa abordagem eu quero trazer para mim durante esse capítulo de insegurança, preciso de cuidados. O que me faz sentir inseguro? Então ali eu vou colocar mais atenção para poder me cuidar mais. Muito bem, Eduardo. Gratidão. Alguém mais gostaria de falar? Se posicionar, perguntar, enfim. Andréia, o seu Márcio deixou algumas citações, né, algumas indicações de estudo para a gente poder analisar esse capítulo, né? E eu achei interessante um pedacinho que eu pude ler, não leio, não estudei, mas é um livro até que já foi manuseado por mim, porque eu estou vendo aquele todo marcadinho, né? Mas eu estou percebendo que a gente estuda e eu acho que passa batido por muita coisa, né? Dizendo dessa insegurança, dessa impermanência, porque a impermanência quer dizer efêmero, instável, e a nossa Constituição é de agregar para não dissipar, para a lei da conservação, para a gente se conservar. Talvez seja essa a nossa insegurança, né? Que a gente não tenha domínio sobre essa agregação, porque a qualquer momento a gente pode estar aí. E é justamente esse pedacinho do livro da Joana de Ângeles, que o senhor Márcio localizou aqui no item. O livro é Triunfo Pessoal.
e é um capítulo, né, que fala também da insegurança pessoal, mas olha um pedacinho que interessante, que ele fala que esse maravilhoso fenômeno, conjunto de fenômenos, que é o corpo físico, constituído pela energia pensante, energia modeladora e a energia condensada, que isso constitui o notável contributo da vida no universo, né? Mas, olha, ele é muito poderoso pelas suas resistências para vencer dificuldades e alterar os panoramas, que é exatamente esse trabalho árduo que a gente tem para a gente desenvolver a inteligência e tudo aquilo que a gente precisa aqui. Mas, olha, porém, ao mesmo tempo que ele tem essa constituição e é forte, na sua constituição física, frágil, porque pode ter interrompida a existência orgânica por uma picada de um inseto contaminado por vírus devastador, ou um choque emocional pode vencê-lo, prostrando e em largo paralisia e coma que anula a lucidez. Ela coloca aqui já eu falei, esse momento que nós estamos vivendo da pandemia, a gente tinha tanta segurança, tanta fortaleza, e o que nós deparamos com um simples vírus, simples maneira da gente falar, né? E derrubou por tudo, por água, né, por terra, essa nossa prepotência, essa nossa arrogância de achar que a gente está aqui, que a gente vai viver até... e a gente... Não é que a gente não deva pensar no futuro, a gente deve pensar no futuro, mas a gente deve mais pensar nesse presente próximo, nesse futuro próximo que a gente está constituindo, né? Porque do nada a vida se esvai. Então, essa insegurança é que, se a gente não se dá conta disso, a gente se acha muito seguro e não trabalha as virtudes, que é o que Jesus veio nos chamar. Talvez seja isso que a Joana tenha falado, da insegurança, porque a gente se acha tão seguro, tão prepotente, arrogante perante a vida, que a gente deixa para depois, esquece, não é o momento. Talvez seja isso que ela queira lidar com o nome insegurança. Pode ser como se fôssemos ser para sempre. No corpo, estou dizendo, né, gente? Nesse ciclo. O espírito é eterno, mas essa encarnação aqui, ela vai findar em algum momento. Né? Oi, São Márcio. Será que ele caiu, gente? Márcio? Boa noite a todos. Ah, tá. Ok. Essa indicação dos livros, pessoal, foi no intuito de, no longo prazo, né? Eu estou aposentado, então eu tenho tempo bastante disponível e eu procuro ocupar minhas horas preferencialmente com leituras. Eu acho que todo mundo tem seus 15 minutos, 20 minutos, meia hora sem ter nada na agenda para fazer. Eu acho que uma leitura, nenhum desses livros, desses capítulos, consome mais do que 20 minutos. Né? Então dá para ler e refletir um pouquinho. E vai subsidiar esse capítulo. E Maria Lúcia, e principalmente a Rosane, né? Me parece que Rosane é psicóloga, se não me engano. Tem uma outra indicação de um outro livro, já não bastasse os 4, vou indicar mais um. Chama Em Busca da Iluminação Interior. Perfeito. Ele é comentado pelo Cláudio Sinotti e da Iris Sinotti, que são da área da psicologia. Né? E justamente esse livro, Maria Lúcia, ele fala sobre a impermanência, né? A transitoriedade. No capítulo 13, né, ele é bem específico quanto a essa impermanência, essa transitoriedade nossa nesse planeta. Então, fica mais uma indicação. E também nesse livro, eu achei assim, muito, muito pertinente, tem um capítulo, porque para mim, a insegurança, eu já mencionei isso, eu acredito de forma mais alongada na quarta-feira passada, né?
essa insegurança é um desafio à nossa fé, né? E nesse livro, no capítulo 10, tem um capítulo dedicado aqui, chama Desafios à Fé. Então, eu acho muito pertinente a releitura, a leitura. Sei lá, eu estou sempre lendo e relendo, porque cada vez que a gente lê ou relê, a gente já tem, já acumulou uma certa bagagem, então a gente assume um novo ponto de partida, né? Eu acho muito importante a gente se dedicar à releitura, né? Não é, ah, não, já li, mas se você perguntar o que que você leu, praticamente você já esqueceu 60% ou mais do livro, da mensagem que estava no livro. Eu acho muito importante a gente reler, porque a cada vez que a gente lê, a gente está lendo em cima de uma bagagem. Quando a gente relê, essa bagagem já aumentou o nosso entendimento, a nossa maneira de entender aquilo que foi exposto, ele ganha uma nova forma. Então, fica mais uma indicação, né, desse livro, que Em Busca da Iluminação Interior, eu acho que vai contribuir muito para nós. Era só isso. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos, Márcio. Bom, gente, ó, alguém mais quer falar? Acho que dá para ler mais um parágrafo. Olha só. Igualmente, a constituição somática, ou seja, o corpo físico frágil, sujeita a muitos fatores que a agridem, proporciona estados transitórios de harmonia, alterados por desgastes, desajustes e renovação constante de peças. Aí eu achei interessante isso que ela colocou, né? O corpo como uma máquina, porque o corpo é só um instrumento da vontade do espírito. Então, nós somos, sim, esse corpo um amontoado de pele, ossos, órgãos, glândulas, né? Não é isso? Uma máquina. Funciona. Perfeita, bem projetada por um engenheiro, né? Ou, como dizem, o grande arquiteto do universo, bem projetado. Dá uns defeitinhos de vez em quando, né? Mas não por culpa do projeto, mas por culpa do motorista. De vez em quando, o motorista dá uns engasgos, né? Não dirige muito bem, não acontece? Pega uma Ferrari bem projetada, põe um motorista barbeiro, o que acontece? Aí eu acho que a gente é meio esse motorista barbeiro, né? Então a gente recebe, muitas vezes a gente vai estragando um pouco, usa mal, não faz a revisão dos 10 mil quilômetros, que mais que a gente faz? Coloca combustível errado, ou deixa sem combustível. Não é, gente? É assim, né? Então, é uma máquina que não é nosso. Gente, o corpo é nosso. Se fosse nosso, eu carregava para onde eu ia. E quando Deus fala assim, tá na sua hora, você carrega o corpo? Não. Então o corpo não é meu? Não é. A gente acha que é, mas não é, né? E a gente falou nos capítulos passados sobre o apego aos bens materiais. E eu acho que isso se estende até o nosso corpo. Será que nós temos apego a ele, né? Será? Não sei. Vamos ver. Tempo dirá. Pensa aí. Tá vendo, Ronaldo? Quantas perguntas a gente já tem? Tem que selecionar muito bem a reflexão da semana. Mas, enfim. Então, tudo bem, gente? Esse corpo é uma máquina. E aí, como é uma máquina, vai ter desgaste. Por exemplo, Rosane, imagina um espírito muito sereno, evoluído, zen, uma vida muito boa. O que acontece quando ele chega com 120? Você viu que eu exagerei, fui lá no 120, né? O corpo, ele vai morrer de alguma coisa. Às vezes ele pega uma gripe e morre de pneumonia. Ele cuidou muito bem da máquina, mas chega uma hora
Ou E não tem jeito. Pode falar, Rosane. Rosane, você ia falar? eu ia falar pode ter haver várias possibilidades desse desencarne, né? Exato. Pode ser. Mas por alguma coisa você vai morrer, né? Por quê? Porque não dá para você ficar nele o tempo todo. Você tem que uma hora, ó, já deu. Se quiser voltar, você vai um pouquinho lá, depois você prepara outra e pega outra máquina, porque essa já deu. Então é isso que ela está dizendo. Então nós temos isso aqui, ela está falando de físico. O psíquico, ela vai falar no próximo. Então no físico a gente já tem as razões da insegurança. Por que eu trouxe essa imagenzinha aí dos chakras, tá vendo? Ó, com as kundalinis. Por que eu trouxe isso? Que é uma máquina que trabalha a energia. Eu tenho que ligar ela na tomada. E onde está a fonte de energia dessa máquina? No espírito, né? Que aí vai identificando, tanto que quando o espírito abandona, tem um fenômeno que a gente chama de morte. Quando o espírito é desligado, a energia foi desligada, acabou. Então é por esse motivo que tem aí os chakras, para a gente lembrar que é uma máquina que trabalha com conteúdo, com energias astrais, mentais, espirituais, nesta ordem ascendente, certo? Muito bem, eu acho, gente, vamos ver se dá mais uma. Eu acho que dá para ler mais uma. Que aí, por quê? Porque essas duas eram juntas, eu que separei. Então, a gente tem a insegurança aqui do ponto de vista da máquina somática, do corpo físico, e agora ela vai falar do ponto de vista emocional. Agora, por outro lado, do ponto de vista emocional, as heranças que jazem no espírito, responsáveis pelo seu crescimento, surgem e ressurgem em forma de angústias e alegrias, que se sucedem umas às outras até o momento da libertação. Gente, que libertação é essa, né? Que libertação é essa? Não é morte que ele está dizendo aqui, é libertação da roda, não da roda, porque de repente eu posso me reencarnar ainda. Vou tentar ser mais exata. Libertação de alguma coisa. Então vamos supor, nós praticamos alguma ação que nos traz angústia, que não deu bom resultado, deu ruim, como diriam os jovens, certo? Não foi bom. Em alguma encarnação. Não foi bom, atingiu o nosso corpo astral, atingiu o nosso mental, a gente se culpa, enfim, tem um problema ali. O que a gente faz? Trabalha na erraticidade, tenta resgatar, tenta se aproximar daquele grupo que a gente, né, fez, a quem a gente prejudicou, que está nos incomodando, enfim, isso a gente acompanha em vários livros que eles vão contar, os espíritos contam. Mas aí que eu falo, bom, então eu preciso reencarnar. Aí você reencarna. Aí você vai planejar a tua reencarnação de que jeito? Aquilo que você já dá conta de fazer, você vai assim, agora eu quero reparar. Sabe isso que eu fiz para fulano, para fulano, para fulano? Eu quero reparar uma parte da minha dívida, eu quero pagar um pouco da minha dívida, né? Aí você reencarna. O que acontece? Você vai ter toda a questão da insegurança de estar encarnado, de estar num corpo, que foi o parágrafo anterior, mas somado a isso, você tem o teu ser emocional, o teu corpo emocional, que tem ecos do passado, porque nós trazemos esses ecos. Alguns de nós conseguem trazer isso um pouquinho para a consciência, outros não. Fica só na inconsciência, mas isso, estar na inconsciência não significa que não ecoa na tua vida. E isso vai trazer o quê? O que ela está falando, as angústias ou as alegrias. É aquela sensação muito boa de quando a gente encontra alguém que a gente nunca viu, mas a gente fala, nossa, essa pessoa me faz tão bem, me dá uma alegria, né? Ou essa situação. E por outro lado também acontece.
Às vezes, uma situação que te dá uma angústia não parece ser uma situação ruim, mas para você é. E todo mundo fala, mas por que você está sentindo isso? Eu estou, alguma coisa me faz ficar angustiado com isso. Isso são o quê? As nossas heranças espirituais, porque o nosso espírito é eterno. E o esquecimento é só na consciência, porque no inconsciente nós estamos vivos, as nossas ações, tudo que fomos continua e permanece vívido. Então, o que é esse momento da libertação? É o momento da libertação dessa situação. Porque, como eu estava dizendo, às vezes se aconteceu, aí eu reencarno. Aí eu pago uma parte da dívida, mas ainda continuam mais dívidas. Aí eu desencarno. É a libertação? Não. É só o fim de uma encarnação. Você vai continuar na erraticidade, trabalhar mais um pouco, planejar outra encarnação. Então, quando é que se dá a libertação daquela situação? Quando você reparar tudo que você estragou. Você estragou, meu bem, é isso que a doutrina espírita nos ensina. Você estragou, vai consertar. E é isso que a gente está fazendo, tentando consertar aquilo que a gente estragou. E nesse processo, como Deus é muito bom, nós avançamos, nós evoluímos, nós nos aproximamos dele. Então, a libertação é essa, no meu entendimento. Se alguém tiver um outro entendimento, por favor, daqui a pouco vocês comentem, tá? E aí eu trouxe uma frase aqui também para fazer a gente pensar nessas vivências de bem-estar. Então, sim, a gente está falando de insegurança. Pode vir tanto da nossa estada na Terra, encarnada, quanto do espírito imortal que traz essas heranças do passado. Mas a partir do momento que, nessas experiências atuais, nós vamos tendo vivências de bem-estar, de segurança e de tranquilidade, isso vai contribuindo para uma atualização das nossas potencialidades e a sua evolução no sentido de um amadurecimento da saúde existencial. É isso que eu falei. Ao mesmo tempo que a gente encarna para pagar, para reparar algumas coisas, Deus é muito misericordioso e nesse processo nós vamos avançando, vamos nos reconstruindo, reconstruindo onde estragamos, e isso vai nos propiciar um amadurecimento. É isso, gente, que eu tinha. Abro a palavra para vocês. Oi, Fernando. Desculpa, só teclei sem querer. Tá bom, tá bom. Alguém, gente, gostaria de comentar? Vocês entenderam libertação desse jeito, essas heranças? Vocês acham que é diferente? Por que eu vou provocar, já que ninguém falou, eu vou provocar. Tá vendo, Eduardo? Se vocês não se manifestam de livre e espontânea vontade, eu pressiono vocês. Por que eu tô falando? Olha, às vezes, nos estudos que a gente faz dentro da doutrina espírita, eu já ouvi espírita falar isso. Mas a gente esquece o passado, porque é uma bênção que Deus nos dá no esquecimento do passado. Tô provocando por quê? Porque isso é uma fala comum, gente. De fato, não trazer na consciência é uma bênção mesmo, gente, porque se a gente lembrar de tudo que a gente fez, a gente não dá conta. Mas será que é um esquecimento de fato? Aí se você vai na profundidade estudar a codificação, você vai ver que não é um esquecimento de passar tudo a limpo. Fica lá, ecoando. O que vocês acham disso? André, nesse ponto, você falando, fiquei pensando no nosso lado sombra, né? Quanta coisa se manifesta ali através da projeção que a gente faz nos outros, e a gente já comentou isso em outros capítulos, e eu acho que especificamente nesse capítulo a gente pode ter a oportunidade de pensar sobre o que nos deixa inseguro, o que me causa desconforto, medo, que me incomoda, ou de repente até um pouco além. Quais reações que eu tenho por conta da insegurança? Se a gente for trazer ali algumas reações de agressividade, de apego e tantas outras coisas, certamente vai remeter a alguma insegurança. E essa insegurança, ela certamente tem ali também, seja talvez um eco do passado, desse esquecimento não completo, né, que a gente tem. Então, é mais uma
acho que mais uma brecha que a gente tem para poder explorar de nós mesmos nessa jornada de autoconhecimento. De tudo que a gente já viu, igual eu comentei sobre a projeção, projetar no outro, mas também coisas que a gente gostaria de fazer, como a gente já comentou em outros capítulos aí, que a gente não faz ainda. O que impede a gente? O que incomoda? Então, são várias perguntas que a gente pode fazer e talvez a resposta não vai vir como a gente espera, mas vai ser uma linha que a gente vai puxando até chegar em algum ponto ali e ter a clareza para poder exercitar, trabalhar, cuidar e, de fato, se libertar. Então, quanto mais a gente buscar raciocinar, buscar isso ali, analisar, refletir, meditar sobre esses pontos que a gente vai percebendo na gente mesmo, porque o convite é esse, nós mesmos, essa reforma moral, mais próximo da libertação a gente vai ter. E se a nossa vontade for sincera, nosso desejo for verdadeiro, eu acredito que essa libertação serão várias chaves, não vai ser só um ponto que a gente vai descobrir. Eu percebo isso porque isso, e vou me libertando daquilo porque eu percebo que não preciso mais disso. Então, primeiro, ter a clareza, né? Conhecer a verdade para então se libertar. Qual que é a nossa verdade? Quais são ali as nossas questões individuais? Acredito que dessa forma a gente consegue evoluir também. Gratidão, Eduardo. Rosane? Sim, isso tudo que o Eduardo disse, e aí, assim, enriquecer, né, como diz a nossa querida Margarida, esse é o sentido, né, quando nós tomamos consciência do que é essa nossa existência na Terra. Isso, claro, feliz daquele que consegue encarnar, estar na Terra, receber uma educação moral, educação intelectual, educação espiritual, né? De estar numa família que receba isso. Mas normalmente só aparece para nós essa tomada de consciência na fase adulta, quando a gente se reconhece, a gente se enxerga, a gente se percebe. E muitas das vezes é na fase adulta que a gente também vai perceber, né? E isso são vários arquivos que nós temos realmente, né? De toda essa nossa existência atual, das outras, nas quais nós temos que ir tendo essa percepção daquilo que, opa, como o Eduardo colocou, pode vir o nosso lado sombra, né? Mas também tem o nosso lado luz. Do que eu já faço de bem para o outro? Do que me faz seguir para que eu possa ser luz também no caminho do outro? É isso. Gratidão, Rosane. Márcio? Mais uma vez, eu acredito que a releitura de um desses livros, agora eu me esqueci, acho que é Celeiro de Bênçãos. Joana de Ângeles coloca isso muito bem. Essa insegurança que nós temos hoje, tanto na fase infantil, juvenil ou adulta, é sem dúvida nenhuma, como você disse, fruto, resultado de descaminhos nossos em reencarnações passadas, né? Então, nós hoje enfrentamos algumas situações em que, algum tempo atrás, nós nos demos mal. Então, hoje, a gente tem essa insegurança de enfrentar mesmo de forma inconsciente, ou às vezes até consciente, essas mesmas situações. E Rosane disse muito bem, essa insegurança, muitas das vezes, pode ser aumentada ou eliminada, ou diminuída, pelo menos, no seio familiar, né? Diante da educação que a criança recebe, dos exemplos que ela tem dos pais, da família, da religiosidade, né? Da espiritualidade, da espiritualização que ela vai ter por parte daqueles que acolhem ela no lar. Tudo isso é fator para que essa insegurança seja, pelo menos, reduzida ou
aumentada, né? Há de se ver uma criança que esteja num lar totalmente desestruturado e ela já traz algum problema de vidas pregressas. Isso só faz complicar ainda mais a insegurança dela, né? O contrário também é verdadeiro. Se o espírito reencarna inseguro de enfrentar novas situações, e via de regra é assim, porque o fato de reencarnar é para refazer, né? Então o espírito tem que ter muita segurança daquela missão que ele vai desempenhar. Se ele tem o acolhimento dentro de uma família estruturada, que lhe possa dar suporte, né? Para que ele comece desde criança, em frente à fase juvenil, ele só pode ter bom resultado na fase adulta. Então, eu acho que essa releitura desses livros, Andréia, vai subsidiar muito o que você tem dito e o que a Joana de Ângeles nos deixa nesse Jesus e Atualidade. Agradecemos, Márcio. É isso, gente. Mais alguém? Estamos prontos para encerrar? Bom, não terminamos a primeira parte. Nós estamos na metade da primeira parte, mas como não estamos com pressa, né? Vocês estão com pressa? Não? Nem eu. Eu já brinquei, já falei, e só para encerrar, para os mais novos, a Maria Zélia, Rosane, Margarida, que começaram depois, eu tinha falado para o grupo que começou lá no presencial, depois para o grupo que se formou aqui no virtual, e agora para os mais novos integrantes, que quando eu aceitei essa proposta, eu combinei, viu, com a espiritualidade de fazer os 17, né? 16, né, Eduardo? Acho que são 16. Eduardo, Márcio, me ajuda. São 16 no Márcio, acho que eu sou. São 17. Então, 17. Então, é que a gente fez isso lá no nosso primeiro encontro, lembra? A gente viu todos os livros, né? Então, o programa são 17 livros. Então, se eu tiver que ficar aqui, pelo menos encarnado, nos 17, então eles vão ter que me dar um suporte aí, né? Então, eu não tô com pressa, não. Ou então, eu já combinei com o Ronaldo, com o Eduardo, que são os mais novos, que eles podem continuar, pegar, sabe, igual a corrida de revezamento, onde que a gente parar, viu, meninos? O nosso compromisso é ir até o fim. E vocês vão pegar se acontecer alguma coisa lá em permanência no meio do caminho, né, Maria Lúcia? Vocês já estão sabendo. Então, eu não estou com pressa, viu? Porque, ó, 17, se der 2 anos para cada um, dá 34 anos, já foi 2. 32 anos pela frente, tá de bom tamanho, tá? São muitas oportunidades, né? Aprendizados nesse decorrer de anos. Isso, e se eu for antes, viu, gente? Vocês falam comigo, porque eu vou continuar acompanhando, tá, Eduardo? Como o Ronaldo não fala, eu acho que vai ser você mesmo, viu? Ah, não, até lá ele começa a falar. Tem tempo ainda. Revezar a tocha do conhecimento. Pois é. Eu vou ser Tá bom. assessor do Eduardo. Olha lá, ó, se manifestou, tá vendo? Então tá bom, gente. Brincadeiras ou séria parte, não sei. Eu desejo que vocês tenham uma ótima semana. Foi muito bom estar aqui com vocês. É sempre muito bom. Eu acho muito interessante de como, eu não sei quem leu o livro antes, né? Antes da gente entrar, a gente lê. Mas depois no grupo, que um traz, o outro traz, como muda. Eu acabei de ver agora há pouco, eu falei, olha só, a hora que um traz uma contribuição, traz outro, uma leitura, você falou, ressignificou. Então, agora eu vou ler de novo esses 3 parágrafos que a gente viu, como fez outro sentido.
né? Então, eu acho, por isso que o estudo em grupo é importante, porque além da energia que a gente troca, o conhecimento, as opiniões, a forma de pensar de cada um mesmo, aqueles que às vezes não conversam muito, né? Porque tem aqueles que não gostam, a gente entende, mas eu tenho certeza, eu já falei isso, e até você aí de casa que está assistindo, que não está falando, mas está debatendo mentalmente, não é? A gente faz a provocação, a pessoa vai lá, está pensando. Então, isso já faz a gente crescer, avançar um pouquinho. Então, por isso, eu sou muito grata a vocês, por esse grupo ter se formado, por a gente estar nessa jornada aqui juntos, e por isso eu peço a Deus, nosso Pai de infinita bondade, que abençoe a cada um de vocês que estão ao vivo agora comigo, possam receber essa energia, ser capazes de não compreender, mas de aceitar essa energia amorosa que Deus emana para todos nós, vibrando em paz e saúde. E você também, que nos acompanha na gravação, possa receber essa nossa vibração de gratidão, de amor, de companheirismo. Em nome de Jesus, eu dou por encerrado esse nosso encontro de hoje, que a paz dele esteja com vocês. Graças a Deus. Boa noite. Tchau, gente. Boa Boa noite. Boa noite. Uma boa noite. Graças a Deus. Amém. Boa noite a todos. Até semana que vem, muita luz e paz. Tchau. Para você